Olá, candidato. 23ª videoaula. O tema hoje, muito importante para a prova de delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre as lesões causadas pela eletricidade, seja a eletricidade natural, seja a eletricidade artificial. Vamos ver, então, o que nós temos para apresentar hoje. Esse é o tema. Então, eu tomei a liberdade de consultar o trabalho do professor Iberê Francisco Tenório na internet, porque ele tem um trabalho espetacular sobre noções sobre eletricidade, feito justamente para quem pouco entende de eletricidade. Então, nós vamos mostrar aqui, fazendo pequenas comparações, e você perdoe se eu não conseguir a mesma clareza que o professor Iberê consegue quando ele transmite as suas informações, ok? Vamos lá. Você está vendo aqui como a água chega na nossa residência, bombeada, bombas empurram o fluxo de água, a água se acumula lá no alto, na nossa caixa d'água ou na cisterna, e daí essa água se distribui por todo o apartamento, por todo o edifício, ok? Mas ela tem que ser empurrada lá para cima, tem que ter um lugar que empurra a água lá para dentro da nossa casa. E evidentemente que essa água circula dentro de tubos, canos. E eu vou tentar fazer uma analogia da água fluindo dentro dos tubos, dentro dos canos, com a corrente elétrica fluindo através dos fios, não só dentro do nosso corpo, como dentro também da fiação da rede elétrica mundial, ok? Aí você está vendo os tubos, os canos, e você sabe que de vez em quando esses tubos, esses canos, eles têm desvios. Você repara que de vez em quando você tem um desvio para a direita, um desvio para a esquerda, às vezes uma bifurcação, às vezes uma trifurcação, ou seja, a corrente água, ela pode seguir em linha única e ela pode seguir em linhas que se dividem, exatamente como faz a corrente elétrica. Só que tem uma pequena diferença aí. Enquanto a água flui dentro do cano, a água corre, a água que está passando agora não é a mesma água que vai chegar daqui a pouco, porque a água segue o seu caminho fluindo dentro do cano. Quando acontece os elétrons não fazem a mesma coisa. Os elétrons simplesmente, como aparece nesse pêndulo de Foucault, os elétrons batem uns nos outros e o de trás empurra o da frente, que empurra o próximo, que empurra o próximo, e voltam para o mesmo lugar, e são empurrados, e voltam para o mesmo lugar, e são empurrados, e voltam para o mesmo lugar, como se fosse uma porta de vai e vem. O elétron ele faz isso, ó. Ele vai e vem, ele vai e vem. Quando ele vai, ele empurra o que está na frente, que vai e vem, que vai e vem. E nesse sistema de vai e vem, você vai ter a corrente elétrica. Ora ela é positiva, ora ela é negativa, na nossa residência 60 vezes por segundo. Cada vez que a corrente vai e volta, você tem 1 Hz. E na nossa residência são 60 Hz por segundo que a corrente vai e vem, e vai e vem. É por isso que não importa se você colocar a tomada com o pino da direita virado para a esquerda, nem com o pino da esquerda virado para a direita. Porque a corrente elétrica, ora ela é positiva num fio, ora ela é negativa no outro, ok? Dito isso, sei que você não entendeu nada, vamos tentar verificar o que a gente pode fazer aí. Olha lá, está vendo aí o pêndulo de Foucault, e agora você está vendo como é que a gente consegue manter a energia elétrica funcionando. Ora, os elétrons estão esperando serem empurrados para frente para poder dar movimento no sistema. Então, repara, às vezes eu tenho um jato d'água que bate numa roda, e essa roda gira. E quando essa roda gira, ela faz acontecer alguma coisa dentro da casa. Pode ser alguma coisa que se movimente, pode ser uma pedra de moinho que funcione, pode ser uma janela que abre e fecha, ou seja,
pode ser qualquer coisa acontecendo. Enquanto a água fizer a roda girar, lá dentro alguma coisa funciona. Quando eu não tenho água, eu uso o vento. Olha lá, o vento faz as pás do moinho girar, e à medida que as pás do moinho giram, lá dentro do moinho, alguma coisa acontece. Ah, professor, mas às vezes a gente não tem água, às vezes a gente não tem vento. Sim, a gente não tem água, não tem vento, a gente usa a força dos animais. Você já viu várias vezes animais de grande porte, como búfalos, como bois, como cavalos, fazendo girar as rodas do moinho. Ah, professor, enquanto nós não temos nem animal, nem água, nem vento, como é que a gente faz? Aí a gente usa o vapor. E se você não tiver o vapor, a última coisa que você usa é a energia nuclear. Ou seja, sempre vai ter que ter uma fonte de energia para fazer com que os elétrons se choquem uns com os outros, e à medida que os elétrons se chocam uns com os outros, gera-se um fluxo chamado corrente elétrica. Entendeu? Já sei, você não compreendeu muito bem. Então, olha essa imagem agora. Essa agora é muito clara e eu tenho a impressão que depois dela não vai precisar outra informação. Repara, ó, um grande reservatório de água. Aí essa água, ela exerce uma pressão forte. O peso da coluna de água, a pressão hidrostática. Aí, de repente, essa água é empurrada por dentro de um tubo. Aí essa água que vem por dentro de um tubo, num jato forte, essa água faz girar uma turbina. E essa turbina aqui, à medida que essa turbina gira, ela faz com que lá dentro da usina peças importantes de metal sofram atrito. Desse atrito dessas peças de metal, os elétrons se movimentam. E os elétrons se movimentam através de uma fiação. E através desses fios, a corrente elétrica vai chegar na sua casa, na sua lâmpada, na sua televisão, na sua geladeira. Entendeu? Enquanto essa água aqui estiver empurrando o jato para dentro desse tubo, e esse tubo estiver fazendo girar, e essa turbina fazendo girar esse gerador, e esse gerador empurrando os elétrons através do fio, na hora que você ligar a tomada na sua casa, a corrente elétrica vai aparecer e a sua lâmpada vai acender, o ferro elétrico vai esquentar, o chuveiro vai esquentar, ok? Isso é o começo. Bom, muito bem, professor. E o que isso tem a ver com a aula que eu vou fazer, com o curso que eu vou fazer? Tem a ver o seguinte, repara só. O nosso corpo, que você está vendo aí, formado desde o início até o final, repare, você vai tirando a pele, vai tirando os músculos, vai tirando os ossos, vai tirando os órgãos, vai tirando os vasos e você fica com os nervos. Gente, nervos nada mais são do que fios condutores elétricos que vão levar a eletricidade gerada no corpo humano para que a gente possa funcionar. Então, repare, tudo que vai se passar no fio elétrico para chegar na sua casa vai se passar nos nervos para que você possa funcionar, ok? Vamos ver então? Onde começa tudo? Tudo começa aqui, ó. Tudo começa no encéfalo. Cuidado. Encéfalo. Cérebro, cerebelo, a ponte e o bulbo. Cérebro, cerebelo, a ponte e o bulbo, isso forma o encéfalo. E é no encéfalo que vai ser gerada a energia para fazer todo o sistema nervoso funcionar. Não me pergunte como é que isso começa. Admita que é lá em cima que começa. Como começa, eu não ouso te explicar, ok? Aí essa corrente elétrica lá de cima, ela vai descer. Para descer, aí vem a medula espinhal. Então você tem o encéfalo lá no alto e descendo da cabeça pela coluna vertebral, você tem a medula espinhal. Medula espinhal cá para baixo. Professor, não entendi bem. Então olha só de novo. Olha o encéfalo funcionando, aí o encéfalo está funcionando, e à medida que ele funciona,
ele manda as suas ordens através da medula espinhal. E a medula espinhal vai, então, transmitir essas ordens para o coração, vai transmitir para os pulmões, vai transmitir para os músculos, vai transmitir para o sistema sanguíneo, sistema muscular, sistema gorduroso, ou seja, tudo que funciona dentro de você vai funcionar porque recebe uma ordem elétrica transmitida pelo sistema nervoso central, que vem para o sistema nervoso periférico, em verdadeiras linhas de transmissão. Só que nós temos uma ordem que vem de cima e temos uma informação que vem de baixo. Então, assim como você vê na fiação o fio vermelho e o fio verde, onde os elétrons vêm e os elétrons voltam, teoricamente, nós temos o sistema nervoso motor, que vem de cima para baixo dando ordem. E o sistema nervoso sensitivo, que vai de baixo para cima, levando informações. Então, nós temos neurônios. Neurônio é o nome da célula do sistema nervoso. Neurônios que descem, neurônios motores. Olha que nome bonito, ó. Centrífugo. Fogem do centro. Centrífugo. Neurônios motores. Agora, vão levar informação para o centro. Centrípetos. Neurônios sensitivos. Então, eu só posso fazer alguma coisa lá em cima se eu sentir como é que estão as coisas aqui na periferia. Quem leva as informações da periferia? Os neurônios sensitivos. Quem traz as ordens para que você funcione na periferia? Neurônios motores. Só que na prova, ele fala em neurônios centrífugos, fogem do centro, motores. E neurônios centrípetos se aproximam do centro, neurônios sensitivos, ok? Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula, sistema nervoso periférico, ok? Pronto? Agora nós estamos prontos para começar a complicar a sua vida. Aí eu botei um esqueminha aqui para você ver como é que funciona a medula espinhal. Olha a medula espinhal. Medula espinhal tem lá a parte cinzenta. A parte cinzenta, esse X que você está vendo aqui, são os corpos celulares. E essa parte que está pintada em amarelo são os prolongamentos dos neurônios. Os que vêm para fora, os motores, e os que vão para dentro, os sensitivos. Então, repara, os prolongamentos correm pela periferia. Os centros celulares, os núcleos das células, estão lá dentro na medula. Percebeu? Aí vem de espaço em espaço, vão saindo os nervos periféricos. E esses nervos periféricos vão se espalhando pelo corpo. Poxa, professor, isso é muito complicado. Eu não estudei isso lá quando eu estudei direito. Não tem importância. Olha só como funciona. Olha lá, você está vendo aqui o quê? A coluna vertebral. E como a coluna vertebral é formada por vértebras que ficam superpostas, e entre essas vértebras superpostas você tem uma série de orifícios, é por esses orifícios que saem os nervos periféricos. E os nervos periféricos vão saindo e vão se espalhando pelo corpo da gente até chegar à extremidade mais distante do corpo, seja na mão, seja nos pés. Percebeu? Sim. E daí, como é que funciona? Daí funciona assim. Observa, ó, lá do encéfalo sai uma ordem, essa ordem vem para a medula e a medula manda essa ordem para os órgãos. No caso aqui, eu estou mostrando como é que a ordem chega no coração. Mas não chega só no coração. A ordem chega no coração, a ordem chega nos pulmões, a ordem chega no estômago, a ordem chega em todos os órgãos do corpo. Agora, na prova, você não pode esquecer que no encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. No bulbo tem um nervo importante chamado vago. E esse nervo vago,
ele está localizado nos centros cardio, coração, respiratórios, pulmão. Então, tudo que se passa lá em cima, no centro cardiorrespiratório, se reflete nos batimentos cardíacos e nos movimentos pulmonares. Professor, mas como é que o centro cardiorrespiratório vai saber o que está se passando aqui fora? É porque você respira. E quando você respira, a quantidade de oxigênio que entra, a quantidade de gás carbônico que sai, ou que não sai, vai dizer para o centro cardiorrespiratório está tudo bem com você ou está tudo mal. No momento exato que a taxa de oxigênio começa a diminuir e que a taxa de gás carbônico começa a aumentar, o centro cardiorrespiratório dá uma ordem e o coração começa a bater mais depressa e o pulmão começa a respirar mais depressa. Taquicardia, taquipneia. Na hora que normalizar o fluxo de oxigênio e de gás carbônico, o centro cardiorrespiratório manda o coração e o pulmão se acalmarem e volta tudo ao normal. Percebeu? Por isso é que essas lesões no pescoço, elas podem afetar o nervo vago, e o nervo vago afetado afeta o centro cardiorrespiratório, e o centro cardiorrespiratório afetado vai afetar o coração e o pulmão. Isso pode levar à morte instantaneamente. Por isso, o perigo dessas lesões no pescoço. Se a lesão pode ser por ação contundente, pode ser por ação pérfuro contundente, pode ser por ação elétrica. Então, uma corrente elétrica passando pelo centro cardiorrespiratório pode matar por uma parada cardiorrespiratória de origem central. Lá no sistema nervoso central, houve uma operação que fez parar o coração e o pulmão. Como, professor? Uma corrente elétrica passando pelo pescoço, onde está localizado o centro cardiorrespiratório, naquela região chamada bulbo, e por onde sai o nervo vago. Cuidado na prova, que isso é questão de prova, ok? Vamos voltar para lá então. Agora que você viu isso, deixa eu te mostrar que, assim como a corrente elétrica passa por um fio, o sistema nervoso trabalha através de um prolongamento enorme chamado axônio. O axônio é esse longo prolongamento da célula total. E a célula total recebe o nome de neurônio. Então, você está vendo aqui, um neurônio com o seu axônio, e aqui no núcleo central do neurônio, você repara como ele transmite as informações para a periferia. Note, repare que dentro do neurônio começam a sair umas bolinhas, e essas bolinhas estão repletas de um produto químico, que é esse produto químico que vai dizer o que o neurônio quer que a célula faça. A célula aqui fora só vai fazer alguma coisa se receber essa informação do neurônio. Ok? Muito bem. Vou tentar simplificar agora. Hein? Você está vendo como funciona o neurônio, e o neurônio vai transmitir uma ordem para o axônio. Olha a corrente elétrica nascendo. Repara, cargas positivas por fora, cargas negativas por dentro. Cargas negativas por fora, carga negativa por dentro, essas cargas começam a se trocar. Quando essas cargas começam a se trocar, aparece aqui uma corrente elétrica. Professor, mas como é que essas cargas sabem que tem que se trocar? Tudo no universo tende a ficar em equilíbrio. A natureza botou do lado de fora da célula muito maior quantidade de sódio, íon sódio, metal, e botou dentro da célula uma maior quantidade de potássio, íon potássio, outro metal. Só que o sódio, é mais positivo do que o potássio. E aí cria-se uma diferença de carga elétrica entre o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro.
E como tudo na natureza tende a permanecer em equilíbrio, o sódio tenta entrar e o potássio tenta sair para fazer um equilíbrio. Na hora que eles trocam, ali gera corrente elétrica. Só que imediatamente quando eles trocam, dentro da célula tem uma bomba que restaura aquela situação inicial. Aí o sódio que entrou sai, o potássio que saiu volta e continua. O sódio entra, o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai. Enquanto isso vai acontecendo, olha, uma corrente elétrica vai correndo pelo axônio até chegar lá na célula. Aí aquela célula também tem sódio e potássio. E lá também começa a haver uma troca. E uma outra corrente elétrica agora vai fazer o músculo funcionar, vai fazer a glândula secretar, vai fazer o órgão funcionar. Tudo isso às custas da troca entre o sódio e o potássio. Que embora entre e saia, as quantidades continuam as mesmas. É isso que o elétron faz dentro do fio. Bate um no outro, bate um no outro. Aí um vai e volta, vai e volta, vai e volta. E dá a impressão que os elétrons estão fluindo por dentro do fio, como a água flui dentro do cano. Só que enquanto a água escorre e vai embora, os elétrons não vão embora, eles continuam ali, batendo um no outro, enquanto a tomada estiver colocada no lugar. Aqueles pinos, os machos, entrando na tomada, a fêmea, quando faz o compacto, aí os elétrons começam a se bater novamente. Tirou dali, os elétrons param de se bater. Percebeu? Essa é a diferença da água dentro da mangueira e os elétrons dentro do fio. Então, se você não estiver muito disposto, olha, esses 20 minutos de aula, você ignora e passa daí em diante a tentar decorar a matéria, ok? Vamos ver o que acontece. Você agora está vendo como funciona a sua musculatura. Olha aqui o seu joelho, e o seu joelho vai levar uma pancada. Pau! Quando o joelho recebeu uma pancada, que acontece lá no médico, para testar os seus reflexos, vai partir uma informação por um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai chegar na medula, vai passar essa informação para o neurônio motor, e o neurônio motor vai dar uma ordem para esse músculo da sua coxa, o quadríceps, fazer um movimento brusco. E você vai dar aquele chute para frente que você nem pensou em chutar. Sabe por quê? Este movimento que você está vendo aí é um arco reflexo. A medula, na urgência, ela nem avisou ao cérebro que ela ia fazer esse movimento. Ela mesma executou o movimento. Esse movimento aí é involuntário. Ele é inconsciente. Está trabalhando apenas o neurônio sensitivo e o neurônio motor, sem a participação do cérebro. Por isso, esse ato aí que você está vendo é um ato involuntário, é inconsciente. Percebeu? Não notou ainda? Então, vou botar para você o outro slide para você poder entender. Olha lá. Reparou? Na hora que bateu o martelinho, a perna, ups, a perna faz um movimento porque o quadríceps se contraiu. Então, professor, por que o quadríceps contraiu? Porque o médico deu uma pancadinha aqui no tendão do quadríceps, a pancada foi levada até a medula. Quando chegou lá na medula, a própria medula deu a ordem para o sistema motor e o sistema motor mandou você esticar a perna dessa maneira. E você testou o seu reflexo. Ou seja, para que haja um movimento, tem que haver uma pancada, tem que haver um estímulo, tem que haver uma ordem. A grande mágica é que do nada, lá em cima, você fala assim, mexe mão, mexe perna, pisca olho. E a gente faz isso sem conseguir entender onde é que nasce esse estímulo inicial. Mas isso é para outro momento,
é para outra discussão. Isso não cai na nossa prova, graças a Deus. Entendeu? Muito bem. Agora que vai começar, hein? Tcharam! 25 minutos e nós praticamente não andamos nada. Vamos lá. Noções básicas para resolver as questões sobre eletricidade. Gente, a corrente elétrica, ela só entra no condutor elétrico se ela puder sair. Se a corrente elétrica não puder sair, ela não entra. Cuidado com essa informação, ela é fundamental. A corrente elétrica só entra no organismo se ela puder sair. Se não puder sair, ela não entra. Segunda coisa, a corrente elétrica no condutor, ela procura sempre o caminho mais curto. Não importa por onde ela pode entrar e por onde ela pode sair. Quando ela entra, ela escolhe sempre o caminho mais curto. Onde ela entrar e ela puder sair pelo caminho mais curto, é por ali que ela vai. Terceira coisa, a corrente elétrica no condutor, ela procura sempre o caminho de menor resistência. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou saber isso? Bom, meu filho, presta atenção. Raciocina comigo. Ó. Se você puder fazer a água passar num tubo com esse diâmetro, a água passa mais fácil do que num tubo com esse diâmetro. Acho que dá para entender. Você imagine se o túnel Rebouças, onde passam tantos carros por dia, ele fosse com um calibre menor. Ia ser mais difícil para passar tantos carros ali na unidade de tempo. Então, quanto mais fino for o fio, ele dificulta o funcionamento dos elétrons, porque não cabem tantos elétrons ali num fio muito fininho. Mas num fio grosso, cabem mais elétrons. Essa dificuldade que o elétron tem de preencher o fio chama-se resistência elétrica. E essa resistência elétrica, você vai ver daqui a pouco, tem um nome, essa unidade, chama-se ohm, O-H-M, ohm. O ohm, O-H-M, é a resistência elétrica à passagem dos elétrons. E o elétron, quando passa, ele faz a intensidade. E a intensidade se chama ampere. Então, quando você quiser falar em movimento elétrico, fala em ampere. Quando você quiser falar em resistência elétrica, fala em ohm, ohm. Mas o elétron só vibra se houver uma diferença no início e no fim, a chamada diferença de potencial. A água só desce da caixa d'água se lá em cima tiver mais água e aqui embaixo tiver menos água. Senão a água não desce. Essa diferença de potencial é que faz a água correr. A diferença de potencial dos elétrons entre a extremidade de entrada e a extremidade de saída recebe o nome de volt. Volt. Então, a voltagem é a diferença de potencial elétrico. A intensidade são os amperes que circulam pelo fio. E a resistência, o ohm, é a dificuldade que o fio faz para que os elétrons passem. Um fio fininho, resistência grande. Um fio grandão, resistência pequena. Ah, professor, mas devia ser o contrário. O fio pequenininho quebra à toa. Sim, meu filho, mas não é essa a resistência que eu estou falando. É a resistência, é a dificuldade para deixar os elétrons vibrarem, para deixar eles passarem. Então, dentro de um tubo estreitinho, eles não têm condição de passar por ali. Dentro de um tubo maior, eles passam com mais facilidade. Então, quanto mais fino for o fio, maior a resistência. Quanto mais grosso for o fio, menor a resistência. Assim como um tubo fininho passa menos água e um tubo grandão passa mais água. Entendeu? Essa analogia que você tem que fazer. Muito bem? Vamos lá, então. A gente pode passar adiante. Número 4. Cuidado. Onde houver no condutor maior resistência, haverá maior formação de calor. Ou seja, vai ter mais calor quanto maior for a resistência dentro do fio. Aí tem uma formulazinha. Olha lá. Resistência
multiplicado pela intensidade ao quadrado, multiplicado pelo tempo, e tudo isso multiplicado por uma constante. Aí nós fizemos a palavra Rita. Quando você lê Rita, resistência, E ao quadrado, T de tempo, e A é uma constante elétrica para cada tipo de fio que você usar. Finalmente, se você tiver um circuito em série no condutor, a intensidade será a mesma. E se você tiver um circuito em paralelo no condutor, onde houver menor resistência, a intensidade será maior. Gente, isso é de uma importância fantástica, porque cai na prova. E eu vou mostrar para você um exemplinho aqui, ó, fácil. Ó, olha para cá. Eu tenho aqui um fio. Aqui dentro passa uma corrente elétrica, ok? Ó, é um fio. Aqui passa uma corrente elétrica. Aí eu vou pegar esse fio, vou emendar esse fio no outro. Ó, emendei. Quando eu emendei um fio no outro, se isso aqui fosse um rio, ó, se isso aqui fosse um rio, e eu emendei esse rio em outro rio, a quantidade de água que passa num e que passa no outro é a mesma. A quantidade que entrou é igual à quantidade que sai. E a quantidade que segue. Isso é uma ligação em série. Agora, olha só. Eu vou pegar um fio, aqui um fio, e vou dividir esse fio em dois. Ó, dividir o fio em dois. Não é possível que você não entenda que tudo aquilo que vem desse fio principal, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Por quê? Porque dividiu em dois. Se eu dividisse em três, aí eu teria uma parte para um, uma parte para dois e uma parte para três. Isso é uma ligação em paralelo. Por favor. Foi questão de prova no último concurso. Se o fio é único, associação em série. A corrente que entra é a mesma corrente que passa, é a mesma corrente que sai. Ligação em série. O que entra numa ponta, sai na outra. Mas se a ligação for em paralelo, e eu posso fazer uma ligação em paralelo com 2 fios, 3 fios, 4 fios, a pergunta é, onde é que vai ter mais elétrons? Onde é que vai ter mais intensidade? Será que é a mesma quantidade? Aí você olha assim. Onde tiver mais resistência, a corrente não vai por ali. A corrente é esperta. Ela procura sempre o lugar que tiver menos resistência. Então, quando tiver um fio fino por ali, não vai tanta corrente. Quando eu tiver um fio mais grosso, por ali vai mais corrente. Vê se você compreende. Então, o segredo é, ele não vai botar na prova uma ligação em série. Porque na ligação em série, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Não muda nada. Mas quando ele fizer uma associação em paralelo, na ligação em paralelo, ele pergunta assim, onde vai haver mais corrente? Aí você fala, no lugar onde houver menos resistência. Menos resistência, mais corrente. Mais resistência, menos corrente. Sim, professor, mas por que eu tenho que saber isso? Porque ele vai dar uma questão sobre aquecimento de tecido. O que aquece mais? É a pele, é o músculo ou é o osso? Aí você fala assim, depende, professor. Porque às vezes a corrente elétrica entra transversalmente no braço. E às vezes a corrente elétrica entra longitudinalmente no membro superior. Percebeu? Quando a corrente entra transversalmente, ó, entra de um lado, sai do outro. A corrente não se divide.
ela entra em série e vai embora em série, atravessando a pele, o músculo e os ossos. Mas quando a corrente entra pela mão e sai no ombro, quando ela entra na mão, ela já começa a se dividir. Uma parte vai correr pela pele, outra parte vai correr pelo músculo e outra parte vai correr pelo osso. E como esses tecidos têm resistências diferentes, a intensidade da corrente vai ser diferente na pele, no músculo e no osso. É isso que ele vai perguntar na prova e você vai ver daqui a pouco. Eu vou repetir tudo isso para você, ok? Muita calma agora, eu vou acabando. Então, a corrente elétrica está mais ou menos aqui. Esse quadrinho aí é fundamental para você dar a partida nos estudos. Sem esse quadrinho aí, não faça nada. Volta e estuda outra vez. Aí eu vou botar aqui uns nomezinhos para você, ó, para você notar. Vamos ver se você guardou. Thomas Alva Edison, Estados Unidos. Ele foi o idealizador da corrente contínua. A corrente contínua é uma corrente onde a corrente entra por uma ponta do fio e vai direto para a outra ponta do fio. Ou seja, uma ponta do fio é sempre positiva e a outra ponta do fio é sempre negativa. Quando uma ponta for positiva, a outra ponta for negativa, essa corrente é contínua. E essa corrente contínua, presta muita atenção, elas são muito menos lesivas, muito menos prejudiciais para a vida humana, e elas são muito usadas em aparelhos médicos, são muito usados para fazer tratamento de pele, medicamentos que passam pela pele, como a iontoforese, a eletroforese. Veja bem, a corrente contínua, ela entra e sai. Só que para você transmitir essa corrente contínua para grande distância, cara, você precisa de tubos cada vez mais grossos. Quanto maior for a distância para atingir, os elétrons têm que estar em grande quantidade do lado de cá para poder escoar para o lado de lá. Então tem que ter um pedaço de fio dessa grossura. Imagina para atingir 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 20 quilômetros. Então, a corrente contínua não é útil para longa distância. Aí vieram, então, outros indivíduos e, ao invés de fazer a corrente contínua, eles foram trabalhar com a corrente alternada. Então, na corrente alternada, olha o que acontece. A corrente contínua está aqui. Você vai ler a corrente contínua direitinho. Quando chegar mais embaixo, você vai ler a corrente alternada. Olha lá. Aí já não é mais o Thomas Alva Edison. Agora é o Nikola Tesla. Só que o Nikola Tesla, que era um servo, não tinha dinheiro. E aí o George Westinghouse, que era americano, patrocinou o trabalho dele. Então, o Nikola Tesla, ele fez a corrente alternada. E a corrente alternada é um tipo de corrente que, um momento, o polo é positivo e no momento seguinte, imediatamente, o mesmo polo é negativo. E novamente ele fica positivo e novamente ele fica negativo. Eu mostrei para você já que na nossa casa o polo fica positivo e fica negativo 60 vezes por segundo. Agora, com esse tipo de corrente alternada, aí nós podemos mandar essa corrente para milhares e milhares de quilômetros através de fios que não precisam ser tão calibrosos quanto precisam na corrente contínua. Só tem uma coisa, essa corrente aqui mata mais do que a corrente contínua. Essa corrente alternada não é para equipamentos médicos. Essa corrente alternada é para todos os serviços elétricos que não exigem minúcia. Agora, os aparelhos eletrônicos, a maioria deles trabalham com corrente contínua. Fios fininhos, porque a corrente sai de um lugar para o outro, anda apenas centímetros. Corrente contínua para pequenos espaços. Corrente alternada para grandes espaços. É assim que você vai fazer esse trabalho inicial, lembrando dos nomes Thomas Alva Edison para a corrente contínua e do Nikola Tesla para a corrente alternada. Essas imagens aí que você tem que ler
simplesmente ler. Aí tem as vantagens e desvantagens da corrente, e com isso aí, a gente deixa você com essa matéria, sabendo que na aula seguinte, que eu acho que é a aula que você vai estudar realmente, epônimos e termos técnicos sobre eletricidade. Então aparecem esses nomes na prova, ó. Eletropressão, fulguração e fulminação, efeito Joule, resistência, voltagem, intensidade, calor e tempo. Faça isso e daqui a pouco tudo começa a ficar mais fácil. Veja bem, essa 23ª aula é uma aula preparatória para você entender eletricidade. Se você sentir que não precisa disso, não perca seu tempo. Abandona a 23ª aula e começa a 24ª aula, onde eu já entro diretamente no estudo da eletricidade. Se você não gostou de alguma comparação que eu fiz, manda uma mensagenzinha, faz um comentário. O meu interesse é fazer com que você entenda na hora da prova e mate a sua questão. Não quer saber muita coisa? Abandona a 23ª aula e começa os seus estudos na 24ª aula, ok? Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.